Hey everyone, it's Teacher Mike here, e se até o final desse vídeo você não entender como funciona o ain't, então eu falhei. Então o objetivo desse vídeo aqui é ensinar pra você o ain't, aquela partícula chata, informal, que muita gente não sabe usar. Eu vou ensinar pra você nesse vídeo em 5 minutos. Será que eu consigo? Vamos ver, vai ser um desafio. 5 minutos, será que eu consigo ensinar pra você o ain't? Será que eu consigo ensinar o ain't em 5 minutos? Então, vamos lá, vamos ver quais são as primeiras coisas que você tem que entender para que você entenda o ain't. Então aqui, ain't em 5 minutos. Ok, maybe I need some more time. Let's see. 35 segundos, vamos lá. Ain't is informal. That's the first thing. Essa é a primeira coisa. Ele é uma partícula informal. Ok? That's the first thing. E porque ele é informal, ele não tem regras muito claras de como se utilizar. Vamos lá. Second thing, ain't is hiding something. Olha que legal, ele está escondendo algo. Então, primeiro de tudo, ele é informal. Segundo, ele está escondendo algo. It's hiding something. Ele está escondendo alguma coisa na frase. E eu vou mostrar pra vocês o que ele está escondendo. E third, ain't is always negative. Ele é sempre uma partícula negativa na frase. Agora, com o ain't, você pode fazer double negatives. Você pode falar ain't no, ain't nothing. Se você quiser, você pode. Porque o ain't ele é bem informal, então você pode fazer uma frase com ele e ainda adicionar mais um não para deixar a frase bem negativa mesmo. Você pode fazer o que a gente chama de double negatives, que geralmente é gramaticalmente incorreto. Mas como eu disse aqui, é informal. Então vamos ver o que o ain't pode estar escondendo. Primeiro de tudo, ele pode estar escondendo o verb to be e o não, eles estão juntos. Então como eu disse, o ain't, ele está escondendo algo. Ele geralmente esconde um verbo auxiliar. Aqui no primeiro exemplo é o verb to be. E depois ele esconde o junto com o não. Então como o ain't ele é sempre uma partícula negativa, você vai ver que ele sempre esconde algo junto com o não. Então a primeira frase. Ain't that sad, né? Aqui é a primeira frase. Ain't that sad significa isn't that sad, né? É uma pergunta negativa, né? Isn't that sad? Não, isso não é triste. A próxima. This place ain't safe. Esse lugar não é seguro. This place isn't safe. Então aqui é isn't safe. E aqui você não está perguntando as perguntas corretas. You ain't asking the right questions, que aqui você pode dizer you aren't, né? Aqui não é isn't, é aren't, quase falei isn't. You aren't asking the right questions, você não está. Então viu que o verb to be, ele se modifica quando ele está sendo gramaticalmente correto, e quando ele está sendo escondido pelo ain't, você usa ain't para qualquer pessoa. I, you, he, she, it, we, you, they, ain't. O que o ain't pode esconder ainda? Ainda que é o verb to be, you not, mas é no sentido de não há, não existe, que é o there isn't, ou there aren't, né? Então você pode falar, ain't no mountain high enough, né? Vocês conhecem essa música, né? Ain't no mountain high enough. Todo mundo. Então você conhece essa música aí, e é isso que ela fala, não existe nenhuma montanha alta o suficiente que você não possa me ajudar a escalar, um negócio assim, a letra. Então não existe, é there isn't. E aí, lá no pessoal do gospel, um negócio informal, uma música do povo, ain't no mountain high enough, não existe nenhuma montanha alta o suficiente que você não consiga. Vamos lá, Deus, todo mundo. There ain't no sunshine every day, tem aquela música também, ain't no sunshine when she's gone, né? Não existe sol quando ela vai embora, então aqui o ain't, mais uma vez, ele está escondendo o verb to be, mas ele também está junto com o there isn't, there aren't, para dizer que não há, não existe. Bom, o que mais que o ain't pode estar escondendo? Ele pode estar escondendo também o have, né? Então aqui você vai ver o tempo verbal chamado present perfect, que é aquele tempo verbal que tem o have e tem uma partícula depois no um verbo, né? Depois no past participle. Então se você vir, tá certo, português. Se você vir uma frase que tem ain't e depois um verbo como, por exemplo, o verbo to be been, ou ain't seen, ain't done, aí você tem um tempo verbal chamado present perfect. O que tá escondendo? Tá escondendo aqui o have e o not. Tá escondendo o have como verbo auxiliar e o não. Como sempre, o não tá sempre ali. Então, por exemplo, lucky you ain't seen that. Que sorte, né? Ou, sortudo você, que você não viu aquilo. E lucky you ain't seen that. Que sorte que você não viu aquilo. Tudo isso aqui são frases que eu tirei de filmes, tá? Lucky you ain't seen that. Então a mesma, aqui ele tá falando, que sorte que você haven't seen that. É you haven't seen that. É isso que ele tá dizendo basicamente. Aqui você tem outra frase que é haven't got, que é uma forma de você falar não ter algo. Então, se você não conhece ainda, você agora está aprendendo que existe uma forma de falar eu não tenho, no sentido de não possuir, que você usa have got. Então você pode dizer eu tenho ou eu não tenho, né? I have got a car. Daí a gente deixa bem
rápido, né, um nativo, e ele fala, I've got a car, I can give you a ride. Eu tenho um carro, eu consigo te dar uma carona. Então aqui é a mesma coisa, I haven't got, e aí você troca por ain't got, que aí eu não tenho daí. Então, she ain't got a boyfriend, é o exemplo que eu tirei do filme ali, she ain't got a boyfriend, e isso significa ela não tem um namorado, she ain't got a boyfriend. E por último, em frases bem mais informais, e aí como eu disse, como o ain't ele é tão informal que ele não tem regras claras, você pode fazer basicamente qualquer coisa. Então, a pessoa pega e fala assim, hey, you ain't here? Ou seja, você não tá me ouvindo? Então, dependendo do contexto aqui, como eu tirei só, eu vou num site lá que é Play Phrases e eu boto ain't. Aparece 300 filmes que tem a quote. Então aqui eu nem sei qual é o contexto. Aqui poderia ser o cara falando, você não está me ouvindo. Poderia ser, you didn't hear, você não me ouviu. Você não me ouviu. Poderia ser, you haven't heard, você não ouviu. Então aqui, como é tão informal, depende muito de eu ver o contexto e entender o que ele quer dizer. Mas aqui significa, você não ouviu, você não está ouvindo, você não está escutando. Basicamente é isso. Alright? Então essas são as formas do ain't. Todas elas. Se você anotou, se você não anotou ainda, anota aí, ó. Pode ser be, mais o não. Pode ser there is, there are, there be, né? Pode ser futuro, passado, mais o não. Pode ser have not. Então pode ser o present perfect. Então, I ain't done that, I ain't seen that. Pode ser o haven't got, no sentido de não ter algo. Então, she ain't got a boyfriend, ela não tem um namorado. E pode ser mais informal ainda, apenas para substituir uma partícula negativa da frase. Então aqui a gente tem you ain't here, pode ser you didn't hear, né? Pode ser you don't listen, you don't hear. Poderia ser até no presente aqui, né? Cara, você não me escuta? You ain't hear anything I say, dude. Né? Então eu tô falando presente aqui, então poderia ser também. Então, o ain't, ele é uma partícula negativa informal e ele esconde algo. Entendeu essas três coisas, você vai conseguir entender, desde que você tenha um conhecimento geral da língua inglesa. Então, eu tô no básico, eu não entendo o ain't ainda? Tudo bem, cara. Se você tá no inglês básico e ainda não entende o ain't, isso não tem problema nenhum, porque você tem que entender o ain't quando você estiver no intermediário ali, que você já tem um conhecimento geral de tempos verbais. Os meus alunos do intermediário agora, no curso Accelerate, já entendem melhor o ain't do que um aluno meu do básico, por exemplo. Certo? É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário, faz uma pergunta. Esse vídeo aqui eu baseei numa pergunta sua, né? Então se você quer mais vídeos, mande mais perguntas. Continue compartilhando no meu Instagram para as pessoas. Eu tô pegando os nomes de quem compartilha e bota nos stories e eu vou selecionar mais algumas pessoas aleatoriamente para enviar livros para vocês. Então eu só um dia eu vou chegar e mandar uma mensagem, hey, me dá o seu endereço que eu vou mandar um livro para você. Não tô brincando, eu vou fazer isso mesmo, já fiz isso para 8 pessoas, vou fazer para mais. Então compartilha, porque quando atingir 30 mil seguidores no Instagram eu vou fazer isso, vou dar mais livros para vocês aí. Ou vamos soltar dinheiro, né? Não tô brincando, é bem barato para mim porque eu acabo comprando em dólar e eu compro do Brasil aí. Então é uma coisa que vale a pena e para vocês é muito valioso, porque é um livro legal, um livro em inglês para você aprender. Então continue fazendo isso, se inscreva no canal. Se você está ouvindo, muito obrigado por me dar sua atenção aqui no podcast. E se você está no YouTube, deixa um like, se inscreve no canal caso você não esteja inscrito. E é isso aí. Did you get it? Did you understand? And tag a friend.